Bom dia, gente boa! Tudo bem com vocês aí? Espero que vocês estejam todos muito bem. Nós estamos começando hoje não somente um novo capítulo, mas um novo momento no livro de Provérbios. Nós estamos numa transição. O capítulo 10 marca uma transição de estilo dentro do livro de Provérbios. Basicamente, tudo que nós vimos até agora, a gente poderia dizer, alguns comentaristas dizem que é meio que a introdução ao livro de Provérbios, tá? Onde você tem uma história, uma narrativa do jovem que vai lá na beira da casa da mulher imoral e fica conversando. Tem toda uma história, né? O capítulo 9 foi uma história, por exemplo, né, que ilustra a sabedoria e coisa que a gente precisa aprender, mas é uma história que tem, o capítulo todo tem começo e tem fim. A partir do capítulo 10 até o capítulo 22, nós vamos entrar num novo modo de falar e de se relacionar com a sabedoria, onde cada versículo, praticamente cada versículo, é uma frasezinha de sabedoria, é um provérbiozinho de fato. Aqui, os primeiros 9 capítulos estavam falando, né, sobre a mulher sabedoria, mulher insensatez, a mulher adúltera, né, e contando histórias que nos ilustram e nos chamam para aprender com a sabedoria. A partir do capítulo 10, você vai ver que muda o formato. E a gente vai entrar em algumas metralhadas aí de Salomão, com frases curtas de muita sabedoria para nós, e vamos com isso até ali na metade do capítulo 22. Então, vamos junto, né? Nesse novo momento, nessa nova fase aí do capítulo, dessa nova fase de Provérbios, né? No capítulo 10, onde nós vamos fazer a leitura hoje do versículo 2. Quero ler o 1 também, só para pegar o contexto junto contigo, mas o 1 e o 2, focando principalmente no 2, hoje é o nosso texto. Vamos lá para a gente poder ver o que Deus tem para nós hoje. Provérbios, Salomão. Agora sim, provérbios como a gente imagina de provérbios, menos histórias e mais provérbios. O filho sábio dá alegria ao pai, o filho tolo dá tristeza à mãe. Né? A gente já vem falando sobre sabedoria e tolice. Versículo 2: os tesouros de origem desonesta não servem para nada, mas a retidão livra da morte. Os tesouros de origem desonesta não servem para nada, nós vamos falar sobre isso, mas a retidão livra da morte. Ali a gente começa no versículo 1, falando sobre sabedoria e tolice. Alguns de vocês, recebi alguns comentários de vocês, falando que nunca tinham ouvido a palavra nécio, né? E agora, se você não conhecia a palavra, essa é uma palavra de xingamento cristão permitido, tá? Você que gostaria de poder xingar, mas não pode, nécio tá valendo. Você pode chamar a pessoa de nécio, tá? Aliás, é uma das piores coisas que você pode ser chamado, biblicamente falando, é nécio. Porque denota realmente uma coisa... uma inabilidade de aprender, que é uma coisa muito séria. Mas alguns de vocês têm brincado comigo nesses últimos dias aí, não conhecia a palavra nécio, nunca tinha ouvido falar, tive que olhar, e realmente é uma palavra que não aparece em todas as traduções, mas em algumas ela aparece. Né? E diz ali, o filho sabe dar alegria para o pai, mas o filho tolo, o filho nécio, dá tristeza à mãe. A gente sabe que isso é verdade. Mas olha o versículo 2 de novo. Ele vai fazer um contraste aqui para nós. Assim como o versículo 1 é um contraste, né? Ele vai fazer um contraste entre tesouros de origem desonesta e retidão. Então, contraste entre certo e errado, assim como tem aqui o do sábio e do tolo. Tesouros de origem desonesta não servem para nada. Aí você poderia questionar, mas pastor, peraí. Um tesouro, mesmo que de origem desonesta, serve para alguma coisa. Sim. O provérbio não exclui essa possibilidade de servir para você comprar alguma coisa, você tem um tesouro de origem desonesta. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte: ele pode até comprar alguma coisa, mas o resultado negativo na sua vida será muito maior do que qualquer coisa que o tesouro desonesto possa comprar. A gente poderia tratar, né, um tesouro desonesto como um dinheiro sujo, né? É dinheiro. Compra alguma coisa? Até compra. Mas o que ele toma de você e o resultado negativo dele é muito maior do que qualquer coisa que você possa comprar. Eu vi recentemente numa rede social algo que foi bem intrigante, foi bem interessante. Eu não tenho a imagem para mostrar para você aqui, mas eu vou ilustrar, vou descrever a imagem para você imaginar aí.
a pessoa estava fazendo um contraste entre riqueza e prosperidade. Riqueza e prosperidade. Então, tinha algumas barras, como se fossem 4 barras assim na tela, né? Então, o rico, lá, dinheiro, né? A barra estava cheia, né? Muito dinheiro. Aí, saúde, pela metade, estresse, estava altíssimo, né? Ou a gente poderia dizer paz, né? Nível de paz muito baixo, saúde pela metade, relacionamentos, né? 1/4 ali, estava 20%, né? Ou seja, uma pessoa rica tem muito dinheiro, mas também isso vem com falta de paz normalmente, isso vem com problemas de relacionamentos, né? A saúde às vezes sendo até mesmo prejudicada em favor da riqueza, que eu estou correndo, não consigo parar. E aí teve um contraste entre isso e prosperidade. Aí prosperidade estava tipo assim, dinheiro, né? 80%. Relacionamentos, 90%. Saúde, 80%. Paz, 90%, sabe? Não é 100%, ninguém é 100%, a vida não é 100%, mas mostrou que, cara, em todas as dimensões da vida, essa pessoa tinha muito mais completude, muito mais plenitude do que uma pessoa rica. Eu acho que é legal a gente pensar sobre essas dimensões da vida nesse texto aqui, né? O dinheiro desonesto, os tesouros de origem desonesta não servem para nada. Você diz, mas serve para alguma coisa, serve para comprar. Beleza, serve para comprar alguma coisa. Mas é só nessa dimensão da vida que o tesouro desonesto serve. E eu diria para você que o fato dele ser um tesouro ganho de forma desonesta diminui as outras 3 barras, tira a tua paz, tira a tua saúde, teus relacionamentos, provavelmente, né, compromete relacionamentos, provavelmente mexe com a tua saúde emocional, física, mental, espiritual. Então, o que você ganhou na barra do dinheiro, você foi contraproducente, você perdeu muito mais nas outras 3 barras, nas outras dimensões da vida. Eu estou falando de 4 dimensões aqui, a gente poderia falar de 20, né? Ou seja, não serve para nada. Por quê? Porque ele pode até te comprar uma coisa bacana. Mas para você chegar num tesouro de origem desonesta, você teve que negociar o seu caráter, a sua ética, as suas crenças, a sua fé, a sua postura, a sua hombridade, se você é homem, né? Você teve que negociar um monte de coisa. Você perdeu coisas que não têm preço, ética, caráter, hombridade, para você conseguir comprar uma coisa que tem preço. Sabe, você trocou coisas eternamente valiosas por uma coisa terrena, que vale, aliás, a partir do momento que você comprar, já começa a depreciar, né? O caráter ele vai apreciando, vai se tornando melhor, vai se tornando cada vez mais refinado. E coisas desse mundo vão depreciando. Então, por isso que o autor diz aqui, os tesouros de origem honesta não servem para nada. E aqui há um convite para mim, para você, para a gente abranger a nossa mentalidade sobre os diferentes aspectos e as diferentes partes da nossa vida, né? Os níveis da nossa vida. Porque nós vivemos uma cultura que vive nos bombardeando com mensagens dizendo que o que importa é a sua riqueza. O que importa é a quantia de brinquedos que você acumula, né? A sua casa, seu carro, barco, viagem, jet ski e tal, é isso que importa. E é uma análise muito rasa da nossa vida. É uma análise que olha para um aspecto só, uma dimensão somente, e diz, cara, tá tudo nessa dimensão. E pergunte para qualquer pessoa que alcançou a plenitude dessa dimensão, ela vai dizer, falta alguma coisa. Por que falta alguma coisa? Porque nós analisamos a vida, que é um projeto de Deus, uma coisa complexa, maravilhosa, infinita e eterna, a partir de uma dimensão, riqueza, poder aquisitivo. Queridos, o que Deus nos convida a construir é uma plenitude de vida em vários níveis e vários aspectos da nossa vida. Aquilo que a Bíblia chama de prosperidade. Infelizmente, em muitas igrejas no Brasil, começou a se falar sobre prosperidade como somente algo financeiro,
né, a famosa teologia da prosperidade que se espalhou pelo Brasil, falava sobre você ter o carro do ano e você ter um não sei o que, e viagem para não sei aonde e tal. E mais uma vez nós estamos reduzindo a plenitude da vida de Deus a um aspecto, né, a um nível somente da nossa vida. Então há um convite para mim e para você aqui, para sabedoria, para a gente compreender o seguinte: eu preciso correr atrás e trabalhar para que eu tenha plenitude. A plenitude, mais uma vez, não é 100%, tá, gente? Porque se o teu alvo é ter uma vida onde 100% de todas as áreas da sua vida estão perfeitas, você vai se frustrar. A vida não é perfeita, a terra não é um lugar perfeito, nós não estamos no céu, nós vamos chegar lá um dia, mas aqui não é o céu. Mas se você puder ter, cara, seus relacionamentos crescendo e sendo abençoados, né? Sua vida financeira crescendo, sendo abençoada, beleza, mas não é isso a única marca da plenitude. Relacionamentos, amizade, seu propósito, seu senso de missão, sua generosidade, sabe? Você ter recurso suficiente para você abençoar e ser generoso com pessoas. Se você puder entender que você precisa analisar a vida em suas várias dimensões. Pastor Carlito Paz fala, eu já citei aqui, mas vale a pena lembrar porque a gente precisa ser desintoxicado, né? Tem gente que é tão pobre, que a única coisa que eles têm é dinheiro. Tem gente que é tão pobre, que a única coisa que eles têm é dinheiro. Eles podem ser milionários no dinheiro, mas a vida ainda é uma vida de pobre, porque os relacionamentos estão todos estourados, a saúde física, mental, espiritual, emocional está toda estourada, né? A casa já está toda estourada há muito tempo, casamento, filhos, tudo estourado. Mais um sucesso na parte financeira, né? Queridos, isso não é sucesso. Isso não é sucesso. Sucesso é você ter uma família que se ama, uma família, filhos que seguem Jesus, ter relacionamentos bem-sucedidos. Sucesso é você poder ter de Deus e do caráter de Deus e da bênção de Deus e dos propósitos de Deus sobre a sua vida o suficiente para você e para transbordar sobre a vida dos outros. Isso é sucesso, né? Então, nós precisamos analisar a vida em suas várias dimensões, que eu creio que é mais ou menos o que está dizendo aqui no final do versículo 2, olha só. Mas a retidão livra da morte. Ou seja, existem características que não é riqueza, mas retidão, que te livra da morte, no sentido de, cara, você travou minha câmera aqui, tá, gente? Vocês não estão vendo a minha caneta ali, mas dá para vocês verem o versículo, né? A retidão livra da morte. Existem coisas que talvez não são tão valiosas para a nossa cultura, como retidão, andar de forma correta, ser íntegro, justo. Nossa cultura não vai exaltar isso muito, mas livra você da morte. Pode ser literalmente da morte, porque você foi ganho desonesto e você pode, né, perder a sua vida por causa disso. Mas principalmente livra da morte eterna. E isso, mais uma vez, nos convida a analisarmos todos os aspectos, todas as dimensões da nossa vida. Você deve correr atrás do recurso financeiro que você precisa para melhorar seu padrão de vida, dar oportunidade para sua família? Claro, com certeza. Mas de que adianta você ter a capacidade de pagar uma escola privada para o seu filho, mas o casamento e a casa tá uma ruína? Você entende? Que não adianta poder pagar a escola privada, não adianta poder levar teu filho para a escola de Mercedes, mas teu filho vê você e a esposa quebrando pau em casa todo dia. Provavelmente teu filho preferiria, né, ir de bicicleta para a escola e ter uma família estável. Então, a gente precisa levar em conta todas essas dimensões da vida. Aí a pergunta para você e para mim é a seguinte: você está vivendo a sua vida levando em conta todas essas dimensões? Você tem vivido a sua vida levando em conta as variadas dimensões que a gente precisa para a gente ser de fato bem-sucedido? Porque aquilo que vai importar a longo prazo, aquilo que vai saciar a tua alma e o teu senso de missão, tem que ser maior do que só dinheiro. Tem que ter a ver com a sua influência, com a sua família, com o seu legado, com o seu caráter, com a sua idoneidade. Então, quero nos desafiar e orar junto com você hoje para que Deus nos ajude a vivermos uma vida sábia que leva em consideração
as múltiplas dimensões da vida. Que hoje você possa gastar a sua energia, que eu possa gastar a minha energia, correndo atrás dessas múltiplas dimensões, não somente de uma só, que é rasa né, e insuficiente, mas das múltiplas dimensões. E talvez a gente tenha que até deixar de lado um pouquinho a dimensão do dinheiro, para a gente ter um pouquinho mais da dimensão de tempo de mesa na nossa casa, com nossa esposa, com nossos filhos, né? Com você viver aquelas coisas que não têm preço. Amém, gente? Vamos refletir sobre isso. Vamos pedir que Deus nos ajude. Isso é uma coisa muito, muito profunda, muito séria, né? O devocional é curto, mas o papo é um papo profundo. Vamos pedir que Deus nos ajude, nos fortaleça nesse sentido. Amém? Pai, muito obrigado por essa reflexão sobre essa multidimensionalidade da nossa vida. Reconhecemos que isso é uma verdade, Deus, e que a nossa cultura não nos prepara, não nos incentiva a pensar de forma crítica sobre isso. Então, obrigado, porque a tua palavra nos leva a esse pensamento crítico. Eu oro, Deus, que a partir desse pensamento crítico nós possamos também adaptar a nossa vida, a nossa realidade, possamos compreender aquilo que o Senhor nos convida e nos chama a fazer. Deus, eu oro sobre a vida de cada um dos meus irmãos, para que o Senhor nos conduza nessa trajetória, nessa jornada, Deus, de construir essas várias dimensões, de equilibrá-las, ó Deus, e de viver uma vida plena e satisfeita em Ti. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Um abraço para vocês. Até amanhã. Te espero aqui. Tchau, tchau. Abraço.